Vou iniciar a leitura, os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão participando deste culto ao nosso Deus, por meio da transmissão, acompanhem atentamente a leitura desses versículos, uma palavra de Deus ao servo Ezequiel para o povo de Deus. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos a ti, ó Pai, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, teu Espírito Santo quebrante o nosso coração, para que sejamos humildes e que possamos ouvir a voz do Senhor, e que saiamos daqui, ó Pai, diferente da forma que entramos, saiamos daqui mais convencidos do teu chamado, saiamos daqui mais dispostos em obedecer, saiamos daqui mais convencidos do amor e da graça do Senhor por nós. Nós oramos e colocamos nossas vidas em tuas mãos santas e poderosas, e clamamos a tua graça sobre nossas vidas e sobre os nossos lares, em nome de Jesus, amém, irmãos? Meus queridos, esse livro de Ezequiel, consta de 48 capítulos, é um belíssimo livro a ser lido, e esse livro foi escrito durante o cativeiro de Ezequiel, nas terras da Babilônia. O povo de Deus estava em cativeiro nas terras da Babilônia. O rei Nabucodonosor invadiu o povo, invadiu suas terras e os levou cativos para a terra da Babilônia. E assim Deus levanta esse sacerdote como profeta, e Ezequiel profetiza do ano de 592 a.C. a 570 a.C. Ezequiel era um servo de Deus, temente a Deus, e ele traz essas profecias a partir de visões e revelações que o próprio Deus lhe dera. Perceba aqui que no verso 5, o próprio Senhor diz-lhes, ou seja, tudo que eu e você conhecemos de Deus, nós conhecemos porque aprove a Deus se revelar a nós. Tudo que uma pessoa pode dizer que sabe ou entende a respeito de Deus, é porque Deus quis se revelar à humanidade. E aqui não é diferente.
Ele traz visões e revelações ao seu servo e o ordena que profetize ao povo de Israel. Irmãos, apesar do tom ameaçador deste livro de Ezequiel, nós vemos claramente uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Então quero te convidar a ler esse livro por inteiro. Apesar do tom ameaçador, apesar dos levantamentos que o próprio Deus faz, esse livro revela para o povo de Deus esperança. E a esperança do povo de Deus não está na sorte do próprio povo, não está na força do próprio povo, não está no poder do rei, no poder político vigente, mas está de fato no braço forte do Senhor. Amém, irmãos? A verdadeira esperança, a esperança do povo de Deus, está exatamente no braço forte do Senhor. E essa mensagem do capítulo do livro de Ezequiel, especificamente o capítulo 20, é uma mensagem que revela Deus conduzindo o seu povo, independente do merecimento do povo. Guarda isso no seu coração. Deus conduz a sua história independente do seu merecimento. Deus cuida da sua caminhada independente do seu merecimento, independente do seu mérito. Deus cuida de mim, cuida de você, assim como Ele cuidou deste povo, assim como Ele cuida de nós, e assim como Ele continuará cuidando de todos nós, porque nosso Deus é um Deus de amor. Amém, irmãos? E curiosamente, coincidência ou não, a última mensagem que eu ministrei aqui, partiu de uma resposta de Deus, diante de uma oração não respondida. E essa mensagem de hoje, esse verso 5, ele inicia exatamente a partir de uma oração contestada por Deus. Se você virar aí a página da Bíblia, você vai perceber que os anciãos vão até o sacerdote para consultar a Deus. E assim como na mensagem anterior, o canto certo do lado errado, quando Moisés vai a Deus, consultar a Deus, porque o mar vermelho estava na frente, o exército de Faraó atrás, lembra da mensagem? Aí Deus questiona: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aqui, o sacerdote vai consultar a Deus e Deus já logo responde de rompante: porque esse povo vem me consultar a mim? Porque eles querem me consultar nesse momento de aperto? Então olha só, verso 1, no 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes, assim diz o Senhor. Ele nem esperou a consulta e já foi logo descarregando de rompante uma palavra profética para aqueles anciãos. Meus queridos, todo esse capítulo 20 é essa palavra profética de Deus àqueles anciãos, e nós vemos claramente que quando eles foram consultar a Deus, ao invés de Deus ouvir as suas demandas, as suas orações, Ele ordena ao profeta que os confronte com uma retrospectiva da atitude do povo de Deus para com Deus. É disso que trata o capítulo 20. Deus está levantando uma palavra profética, trazendo à memória dos anciãos uma retrospectiva da caminhada do povo de Deus. Tipo assim, quando alguém te procura para pedir um favor, e você começa a jogar na cara da pessoa: eu fiz isso por você e você me tratou dessa forma. Eu fiz isso por você e você foi desonesto comigo. Eu fiz isso por você e você foi ingrato e nunca deu atenção para mim. Já aconteceu alguma vez isso com você? Pessoa que você carrega água na peneira e sempre te busca para pedir ajuda, e um dia você se cansa e fala assim: ó, já estou farto disso aqui. Tudo que eu fiz por você e você não deu a mínima. Já pensou em situações assim, ou já passou por situações assim? É exatamente este o caso. E nós podemos perceber que esse capítulo 20, ele é dividido em 4 partes muito claras, dessa retrospectiva divina.
Dos versos 5 a 31, a primeira parte, Deus está destacando os atos pecaminosos e a infidelidade do povo nas terras do Egito. Deus está destacando isso, do capítulo 5 ao 31, esses atos pecaminosos e a infidelidade do povo ao longo de toda a história, melhor dizendo. Mas em contrapartida, Ele está mostrando para aqueles anciãos e para o povo, que apesar da infidelidade do povo, Deus continuava sendo longânimo e misericordioso para com o povo. Apesar da infidelidade, apesar do descaso, Deus continuava sendo longânimo e misericordioso, apesar da desobediência. E essa retrospectiva divina, ela pode ser vista aqui nesse capítulo 20, em 4 etapas muito claras. Do verso 5 ao 9, Deus levanta o comportamento do povo nas terras do Egito. 5 a 9, Ele está fazendo essa retrospectiva. Lembra do seu comportamento nas terras do Egito? Falar em retrospectiva, caminhando para o ano, né? Final de ano sempre tem programações de retrospectiva do ano, não tem? Deus está fazendo essa retrospectiva com os anciãos. Lembra lá nas terras do Egito? O comportamento do povo? Versos 5 a 9. A segunda parte pode ser visto claramente dos versos 10 a 17. Aquela geração adúltera no deserto, quando eles marchavam pelo deserto. Aquela geração que pereceu no deserto. A terceira parte pode ser vista na segunda geração do povo que estava no deserto, que vai do verso 18 a 16. Deus está pontuando o comportamento do povo geração após geração, fazendo o histórico, a retrospectiva de atos pecaminosos, do descaso do povo para com Deus. E a última parte, não é? É o povo de Deus em Canaã, dos versos 27 ao 29, Deus destacando o comportamento do povo lá nas terras de Canaã. E aí nós vemos essas 4 etapas da retrospectiva. Desde a concepção de Israel como nação, constantemente essa nação se rebelou contra Deus. Os pecados que são destacados nesse livro de Ezequiel, especificamente no capítulo 20, nessa retrospectiva divina, é exatamente o pecado da idolatria e o descaso para com o dia do Senhor. Pecados de idolatria e o descaso para com o dia do Senhor. São esses os pecados que Ele está lançando na cara daqueles anciãos, que Ele está trazendo à memória daqueles anciãos. Como o povo, vezes por vezes, se demonstrou idólatra, como o povo teve descaso, não guardou o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, tratou este dia como um dia qualquer. E assim, o profeta é instruído a profetizar contra aqueles anciãos, a profetizar contra o povo, e a denunciar a idolatria e o descaso em relação ao dia do Senhor. Veja o que o profeta diz nos versos 8 e 13 desse capítulo 20. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Quem está dizendo isso da boca do profeta? O próprio Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos. Ou seja, a cobiça dos olhos era um tropeço na vida daquele povo. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Dura palavra. Aqueles anciãos foram buscando resposta. Como um bom crente, muitas vezes, né, eu estou em oração buscando, ao invés de ter a oração atendida, uma resposta à oração, à súplica de socorro, recebe uma confrontação direta, uma retrospectiva dos atos rebeldes e pecaminosos. Verso 13: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram
grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. São essas duas principais queixas de Deus contra o povo: a idolatria aos ídolos do Egito e aos ídolos do coração, né? Aquilo que agrada os olhos, e o descaso para com o dia do Senhor. O descaso com o sábado do Senhor é seríssimo, irmãos, seríssimo. A palavra sábado, que foi traduzida do latim sabatum, que é uma transliteração do termo hebraico Shabá. Shabá não significa sábado. Shabá foi transliterado para sábado. Shabá significa descanso. Sábado do Senhor significa o dia do descanso. Prefigurando o quê? Prefigurando o ato da criação de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, e o que ele fez no 7º dia? Ele descansou. O Shabá do povo de Deus aponta para esse descanso de Deus. É um sinal de que o povo de Deus tem uma aliança com o Criador de todas as coisas. Por isso é seríssimo profanar o sábado do Senhor, porque é um sinal visível de que eu e você, de que nós temos uma aliança com o Criador dos céus e da terra, com o Criador de que tudo existe. 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou e prefigurou o Shabá para o seu povo. O dia do descanso, o dia no qual nós abrimos mão de toda atividade e nos consagramos a Deus especificamente nesse dia. E cultuamos a Deus de forma solene com os irmãos na fé. Era isso que eles estavam tratando com descaso. Será que nós também não temos tratado o dia do Senhor com descaso? Será que também nós não temos desconsiderado os estatutos de Deus e seguido os ídolos do Egito, seguido a cobiça dos nossos olhos? Meus queridos, nós precisamos compreender que o Shabá prefigura esse ato de Deus, o ato de descansar. Deus não se cansa, mas Ele deu para nós esse Shabá, para que eu e você realmente abríssemos mão de todas as nossas atividades e cultuássemos a Ele como o único Deus de nossas vidas. É uma declaração de que temos uma aliança com o Deus Criador, e que confiamos nossas vidas a esse Deus Criador, que confiamos o nosso sustento a esse Deus sustentador. O dia do Senhor é um sinal para o povo da aliança, de que o Deus Criador é o nosso sustentador, que o Deus Criador é o Senhor das nossas vidas. Por isso é tão sério o descaso com o sábado do Senhor, com o descanso, com o dia do Senhor. Por isso é tão sério profanar o dia do Senhor. Na nova aliança, Deus Filho estabeleceu o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, chamado dia do Senhor porque é o dia no qual Ele ressuscitou dentre os mortos. É o dia no qual a igreja passou a cultuar ao Senhor, a partir do dia que o próprio Senhor ressuscitou dentre os mortos. Deus Filho, sendo o Senhor do Shabá, Ele nos chama a guardarmos o descanso no Senhor. E até os dias de hoje, muito crente ainda não entendeu 2 coisas que nós precisamos entender sobre o Shabá. Eu estou falando Shabá para você não confundir com meramente o sábado, dia da semana. É o que o povo faz. O sábado judeu é diferente do nosso Shabá. Não temos ligação com o povo judeu. Nós somos o povo da nova aliança. O povo da nossa aliança guarda o primeiro dia da semana. Foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi o dia que os apóstolos passaram a celebrar a comunhão em Cristo, a nova aliança. E o próprio Senhor Jesus estabelece em Marcos 2. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, Marcos 2, 27. E acrescentou Jesus dizendo aos fariseus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem, ou seja, Jesus Cristo,
é o Senhor também do Shabá. O Shabá foi estabelecido por causa do homem e não o contrário. Esse dia do Senhor foi estabelecido por nossa causa. Com que motivação? Que eu e você guardemos esse dia para cultuar o único que é digno de toda a honra e toda a glória, para nos rendermos a Ele inteiramente, em total reverência e adoração. Que o povo do Senhor celebre ao Senhor neste dia solenemente. Obviamente que todos os dias são do Senhor, mas existe um dia estabelecido para o culto a Deus, por meio da coletividade dos que creem. Este é o Shabá do Senhor. Meus queridos, e nós precisamos entender duas coisas sobre o Shabá, sobre esse dia de descansarmos no Senhor. Primeira coisa é que esse dia foi estabelecido para o homem e não o homem estabelecido para ele. E a segunda coisa é que Jesus Cristo é o Senhor do Shabá, é o Senhor do sábado, do dia do Senhor. Amém, irmãos? Guarde essas duas verdades no seu coração. Deus havia se revelado àquele povo na terra do Egito por meio de Moisés. Eles não precisavam ser infiéis a Deus, mas eles escolheram a infidelidade contra Deus. O Senhor havia revelado a doutrina do dia do Senhor, o Shabá. Eles não precisavam tratar esse momento com descaso, mas eles trataram esse momento com descaso. Eles escolheram seguir o que era agradável aos seus olhos e se curvaram à idolatria do seu coração e desprezaram o Senhor e seus estatutos. Apesar da repetida apostasia de Israel, irmãos, no passado, bem como nos dias de Ezequiel, apesar da repetida apostasia e rebeldia daquele povo, no passado e nos dias de Ezequiel, Deus permaneceu fiel à aliança, e Deus permanece à aliança conosco. Ele é fiel à sua promessa de que Ele seria o Deus daquele povo. Ele é fiel à promessa de que Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Por isso essa carta, esse livro, apesar do tom ameaçador, é um livro carregado de esperança. Apesar de nós, Deus continua sendo fiel. Apesar de nós, Deus continua guiando a nossa história. O Senhor sempre teve grandes planos para o seu povo. A longanimidade e a paciência de Deus para com o ser humano é vista claramente ao longo das eras, de geração após geração. Por isso Deus faz essa retrospectiva, geração após geração, o povo se rebelando contra Deus. Aqui Ele está mostrando para aqueles anciãos que a sua longanimidade, que a sua misericórdia estão sempre presentes na vida do povo. Deus não lida conosco de acordo com o que nós merecemos. Pelo contrário, Ele nos trata com amor, apesar de nos punir e nos disciplinar, porque essa é a natureza de Deus. Um Deus que é amor, mas também um Deus que é justo. Nós não podemos ignorar os atributos de Deus. Ele repete a expressão por amor do meu nome ao longo desse capítulo 20, por várias vezes. Por amor ao meu nome, eu agi assim. Por amor ao meu nome, eu agirei assim. Por amor ao meu nome, eu farei dessa forma. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, irmãos, ressaltando duas afirmações de extrema importância nesse capítulo 20. Meus irmãos, nós não podemos confundir a longanimidade com Deus com impunidade. O fato de Deus ser longânimo não quer dizer que existe impunidade no céu. Esse povo caminhou por muitos anos prevaricando contra Deus. A justiça chegou, o juízo chegou. Quando eles foram a Deus, recorrendo a Deus, ao invés de atender às orações, Ele lançou palavras proféticas duras. Não podemos confundir a longanimidade de Deus com impunidade para com o seu povo.
Eu quero trazer duas afirmações, para que você guarde essas duas afirmações no seu coração, a partir deste capítulo 20. Primeira afirmação é que está lá nos versos 37 e 38. Preste atenção nessa leitura. Olha o que Deus está afirmando para aquele povo e afirma para nós hoje: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Uma expressão dura, mas uma expressão que também gera esperança em nossos corações. É dura porque o nosso Deus é um Deus que disciplina. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado. Justiça. É como se Deus tivesse: vou peneirar os transgressores dos obedientes. É exatamente isso que Ele está dizendo. Essa é a primeira afirmação que nós devemos extrair desse capítulo 20. Deus vai peneirar o seu povo por meio de provações, aqui no caso por meio de guerras. Esse povo já estava no cativeiro, e depois Deus levanta sentença contra o povo do sul, por causa do pecado. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança também tem disciplina. Na nova aliança também tem estatuto, tem leis, tem princípios. Na nova aliança também tem o dia do Senhor. O Senhor vai peneirar o seu povo, e nada escapa ao olhar do Senhor. Ele guia e Ele zela pela história do seu povo. Essa é a primeira afirmação. Ele nos fará passar a disciplina, para que nós possamos entrar na terra prometida. Esse é o propósito. Ele nos fará passar por sua disciplina, a disciplina da aliança, para que os seus filhos entrem na terra prometida. Ao mesmo tempo que é uma promessa dura, é uma esperança. O Senhor te fará entrar na terra prometida. Não depende do seu esforço. Ele fará isso, ainda que doa, mas Ele vai fazer. Ainda bem, melhor assim, não é? Melhor entrar na terra prometida do que ir para o inferno. Essa afirmação precisa provocar em nós, irmãos, uma profunda mudança de estilo de vida. Tem muita gente que se diz evangélico. Hoje em dia está na moda ser evangélico, né? Mas que serve apenas de tropeço e vergonha para o nome do Senhor e vergonha para a igreja do Senhor. Não confunda a longanimidade de Deus com impunidade. Mas cedo ou mais tarde a disciplina vem. Ela não falha. Deus cumpriu, Deus cumprirá, e Deus continuará cumprindo essa sentença até a volta de Cristo. Independente do meu ou do seu testemunho, Deus continua sendo Deus. A questão toda que devemos ponderar é: queremos ser filhos que vivem debaixo da bênção, ou queremos ser filhos que vivem debaixo da disciplina? Essa é a questão que devemos refletir. Por isso essa afirmação precisa mexer com todo o nosso estilo de vida. Que tipo de filho você quer ser? Um filho que está debaixo da bênção do Pai, ou um filho que está debaixo da disciplina do Pai? Ambos são filhos. Nós precisamos ter o nosso estilo de vida totalmente mudado e testemunhar atitudes claras de submissão e reverência que só Deus merece por parte do seu povo. Devemos ter atitudes claras de que vivemos em total dependência e obediência à palavra de Deus, guardando os seus princípios, as suas leis, o dia do Senhor, buscando de fato, com as nossas vidas, glorificá-lo, exaltá-lo, independente das sugestões do mundo, independente dos ídolos do Egito, independente da caminhada. O Senhor confronta o seu povo com a sua palavra e por amor
ao seu nome, Ele disciplina aos desobedientes, porque Ele é Deus que corrige, e o Pai que ama corrige a seus filhos. O povo de Israel, geração após geração, foi alertado pelo Senhor e foi disciplinado pelo Senhor. Devemos refletir se temos glorificado o nome do Senhor, o reino do Senhor, a igreja do Senhor, ou envergonhado o seu nome, o seu reino, a sua igreja. Essa é a reflexão que precisamos constantemente fazer. E essa reflexão precisa mexer no nosso estilo de vida, hoje, aqui e agora, enquanto há tempo. Segunda afirmação, eu quero deixar para os irmãos. Primeira afirmação é que Deus nos fará passar pela disciplina da aliança, para que possamos entrar na terra prometida. A segunda afirmação, Ezequiel, capítulo 20 ainda, os versos 41 a 44. Agradar-me-ei de vós, como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Apesar do tom pesado, é a esperança que nós temos, irmãos. O Senhor nos fará entrar na terra prometida, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Apesar de nós, Ele fará cumprir a sua promessa. Olha o que diz a última parte nesse versículo 44. Não segundo os vossos maus caminhos, glória a Deus por isso. O que no entanto não nos dá direito de profanarmos o nome do Senhor, de vivermos na prática do pecado. Devemos sim, antes de tudo, sermos filhos que andam debaixo da bênção de Deus. Mas o fato é, irmãos, a casa do Senhor, para mim e para você é uma realidade, e Ele fará essa promessa se cumprir em nós. Amém, irmãos? Apesar do tom ameaçador deste capítulo 20, das profecias que Deus levou Ezequiel a proferir, mas são palavras carregadas de esperança, apesar das dores da correção. O seu Deus te fará entrar na terra prometida. Ele diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Ele age conosco com amor, um amor infinito, maior do que tudo. Apesar dos nossos atos de rebeldia, de desobediência, Ele ama os seus filhos, corrige os seus filhos para o bem de seus filhos, porque Ele quer fazer esses filhos entrarem na morada eterna, na morada celestial. E é exatamente isso que representa essa mesa. Apesar de nós, Jesus Cristo entregou o seu corpo e o seu sangue, para que você possa entrar na terra prometida, para que você possa fazer parte da família de Deus. Apesar dos nossos erros, das nossas debilidades, das nossas limitações, Ele o fez, e Ele continuará fazendo, e cumprirá essa promessa na nossa história, na sua história. Então não temos o que temer, temos sim que ter temor ao Senhor, porque a longanimidade de Deus não pode ser confundida com impunidade, mas podemos ter tranquilidade de que Ele nos fará passar do Egito, do deserto, para Jerusalém celestial. Ouça o chamado do Senhor à sua vida. Se você está passando por lutas, ouça o chamado do Senhor para a sua vida.
Se você está passando por angústias, ouça o chamado do Senhor para a sua vida. Se você está passando por crises, ouça o chamado do Senhor para a sua vida. As provações virão sobre nós. Não pense que Deus está alheio. Deus está guiando a sua história. As provações que sobrevêm a todos nós são a peneira de Deus, para nos preparar, para nos aperfeiçoar no temor ao Senhor, na santificação ao Senhor. E nós não podemos estar alheios e desatentos aos sinais do tempo. A promessa de Deus está sendo cumprida em nossas vidas. E quando estamos aqui nessa noite para celebrar a mesa do Senhor, este é o cumprimento da promessa de que Ele enviaria o descendente de mulher para esmagar a cabeça da serpente, por amor a vós, a nós. Amém, irmãos? Então não confunda a longanimidade do Senhor com a impunidade. Andemos firmes na presença do Senhor, guardemos a sua lei, sua palavra, guardemos o dia do Senhor e o santifiquemos para a glória dEle. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Espírito Santo: Senhor, dai-me um coração sensível, eu não fique alheio à mensagem do Senhor, eu não fique alheio à profecia do Senhor, mas que eu possa rever minhas condutas, minhas atitudes, meu estilo de vida, e tributar a minha existência ao Senhor, para louvor e glória do Senhor, pois eu quero, como filho do Senhor, andar debaixo da sua bênção, e não debaixo da sua disciplina. Peça ao Espírito Santo que te capacite, te renove as forças, que te dê um coração quebrantado e contrito, um coração que é rápido em se arrepender do pecado, um coração que é mais rápido ainda para reconhecer o amor de Deus por você. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, embora às vezes pareça dura, confrontadora, desafiadora, mas é a tua palavra, a palavra de um Deus que ama, a palavra de um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos estar no centro da sua vontade. Não permita, Senhor, que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, que teu Espírito Santo confronte nossa rebeldia, para que possamos guardar a lei do Senhor, para que possamos guardar o dia do Senhor, e vivemos debaixo da tua graça, vivemos debaixo da tua bênção. Pai, visita cada lar que participa deste culto nessa noite, visita cada coração que aqui se encontra, toca em nossas mentes e corações, traga temor, reverência profunda à tua santa presença, que nós possamos perceber a tua boa mão, guiando a nossa história, guiando os nossos passos, independente das coisas que sobrevêm a nós, independente das provações, porque o Senhor está conduzindo cada uma delas, a favor daqueles que amam o teu nome, a favor daqueles que creem no teu nome, e que o Senhor esteja firmando essa certeza em nossos corações, não seja a pandemia ou qualquer outra provação que o Senhor nos permitir, a nos tirar dos trilhos, mas que tudo isso venha reforçar a nossa disposição de obedecer e glorificar o teu santo nome com as nossas vidas, independente das dificuldades. Assim oramos e somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Pai que ama, um Pai que disciplina, um Pai que corrige, um Pai que instrui. Derramamos, ó Pai, diante de Ti toda a nossa gratidão e tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória que lhes são devidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos?